que queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Muito me distingue de participar desse encontro. Tinha várias preliminares, vou me limitar somente a um. Se eu tivesse ido com mais antecedência ao texto do professor Hanna, eu teria escolhido um outro tema, mas aí quando eu me dei conta já era muito tarde, eu tenho que refazer um paper que eu fiz há alguns anos atrás, mais ou menos sobre o mesmo assunto que ele tratou hoje. O título dessa minha comunicação é o seguinte: sobre o sentido da lógica transcendental e a imprescindibilidade das categorias. Em 1938, Ryle abriu um artigo intitulado Categorias, dizendo o seguinte: as doutrinas das categorias e as teorias dos tipos constituem explorações de um mesmo campo esse que permanece ainda muito pouco explorado. Face à retomada e enorme expansão dos estudos dedicados à obra de Kant, desde meados do século passado, pelo menos para quem considerar o tema das categorias da perspectiva da filosofia crítica, é bem possível que essa declaração pudesse parecer defasada e impertinente. No entanto, a despeito de tais avanços, não creio que com relação à doutrina das categorias o trabalho tenha sido concluído e, na verdade, estou persuadido de que pelo menos parte do mais importante ainda está por ser posta à luz. Para um exame um pouco mais detalhado dessa questão, que é uma questão central da filosofia crítica, eu vou dividir esse meu texto em 4 seções, nas quais o tema geral da necessidade da lógica transcendental e do papel das categorias será recursivamente abordado a partir de pontos de vista diversos. Em primeiro lugar, será que eu posso colocar isso aqui? Em primeiro lugar, me socorrerei da análise feita por Heidegger no curso. Pode ser assim? Mais próximo. Em cima do texto aí não consigo ler. Vou deixar na mão. Me socorrerei da análise feita por Heidegger no curso que viria a ser publicado com o título de Interpretação Fenomenológica da Crítica da Razão Pura, para fazer notar que a construção por Kant de uma lógica transcendental foi assentada sobre a tese de que o pensamento humano tem... Obrigado. Em primeiro lugar, me socorrerei da análise feita por Heidegger no curso sobre a interpretação fenomenológica da crítica da razão pura, para fazer notar que a construção por Kant de uma lógica transcendental foi assentada sobre a tese de que o pensamento humano tem um duplo caráter, ou se quiser, uma dupla estrutura. Numa segunda linha de abordagem, eu vou procurar mostrar contrastativamente como as inovações da lógica moderna a partir de Frege, por revolucionárias que tenham sido, não eliminam os problemas para cujo enfrentamento e solução a lógica transcendental foi desenvolvida. No terceiro movimento, tomando apoio numa passagem do parágrafo 46 dos Prolegômenos e no comentário que lhe dedicou o professor Tobias Rosenfeld, tratarei de esclarecer a necessidade da lógica transcendental. A ideia de que... Em terceiro lugar, a ideia de que as categorias devem ser entendidas como conceitos formais no sentido de Wittgenstein, combinada à observação de que seu emprego é um caso de mobilização de conhecimentos implícitos no sentido analisado há não muito tempo por Peacock, serão os recursos que eu vou utilizar na minha terceira parte. Muito bem, para dar início ao exame mais detalhado dos temas que acabei de anunciar, é oportuno evocar os comentários que Heidegger faz sobre o que está em jogo no inédito projeto kantiano de construção de uma lógica transcendental. Inédito e quase único. Ao ocupar-se desse assunto, o primeiro dos pontos destacados por Heidegger foi de que é preciso dar-se conta que a lógica transcendental é mais do que simplesmente lógica. A justificativa para esta alegação sendo, primeiramente, o registro de que, em seu desdobramento na analítica dos princípios, a análise kantiana avança para um terreno
inesperado do ponto de vista da lógica convencional, transformando-se em uma espécie de conhecimento ontológico. No próximo passo de sua interpretação, Heidegger precisará que essa mudança de perspectiva na análise do pensamento é, não obstante, entendida por Kant como uma fundação da ontologia analógica. Posição, a seu ver, tradicional, que, a despeito do até então inexplorado caminho teórico aberto por Kant na crítica da razão pura, é por ela preservado, de modo que não chegaria a surpreender que a novidade ali contida tenha sido concebida como um inédito tipo de lógica, uma lógica no contexto da qual o ponto mais saliente foi uma profunda revisão da antiquíssima doutrina das categorias. Também relevante é a observação enfática de Heidegger de que nessa discussão aparentemente escolástica a respeito do nome a ser dado às disciplinas que tratam do uso do entendimento humano e do modo como devem ser entendidas suas articulações internas e externas, o que está verdadeiramente em jogo é a determinação do que seja a essência do pensar humano, do pensamento humano. Nos fins perseguidos aqui, o mais importante, porém, é a aguda observação de Heidegger, saber de que Kant está mais que o que Kant mais decisivamente propõe é que se reconheça o duplo caráter, ou uma dupla estrutura do pensamento, distinção na qual se encontraria o fundamento da distinção entre lógica geral e essa lógica nova que Kant propôs e introduziu na história do pensamento, que é a lógica transcendental. Uma vez que o discrimen entre as duas disciplinas residiria em que, enquanto a primeira consideraria em termos puramente formais unicamente as relações internas do pensamento consigo próprio, abstração feita da relação do pensamento com os objetos, a segunda, justamente a lógica transcendental, teria como foco esta relação do pensamento com os objetos. Entanto, a questão é mais complicada, mais difícil do que se poderia pensar à primeira vista, pois, como Heidegger trata logo de mostrar, a verdadeira diferença entre as duas lógicas não pode ser formulada simplesmente nesses termos. Pois há um sentido em que a relação do pensamento aos objetos não pode ser ignorada pela lógica geral, e Kant sabe disso. De modo que é preciso ver mais exatamente o que seja esse alegado duplo caráter do pensamento, no qual se encontraria a justificativa para a distinção das duas lógicas. A dificuldade a que se acaba de aludir pode ser textualmente demonstrada se levarmos na devida conta tanto as declarações de Kant de que a lógica geral se ocupa das regras absolutamente necessárias do pensamento, independentemente da diversidade dos objetos a que possa dirigir-se, quanto, porém, de outra parte, a lição à primeira vista contrária, expressa na introdução da lógica de Esch, onde se lê o seguinte: a lógica é uma ciência racional, não segundo a mera forma, mas segundo a matéria, uma ciência a priori das leis necessárias do pensamento, não, porém, relativamente a objetos particulares, mas a todos os objetos em geral. Em vista destas precisões, com relação ao verdadeiro caráter da lógica geral, Heidegger concluirá que a abstração da relação aos objetos, que Kant repetidamente diz ser própria da lógica geral tradicional, deve ser entendida mais restritivamente, como significando simplesmente que esta relação aos objetos não é, pela lógica geral, visada enquanto tal, de modo que tal abstração decorrerá não propriamente de seu tema, mas de seu método, para usar uma das formulações do próprio Heidegger. Ou, para os fins que perseguimos aqui, a pertinência e oportunidade dessas observações se encontra na evidenciação de que, para compreender a diferença entre lógica geral e lógica transcendental, é crucial melhor esclarecer em que sentido a segunda edita referir-se aos objetos, constituindo-se assim como uma lógica do conteúdo e do objeto, mas não a primeira, não assim a lógica geral. Quer também dizer que precisamos melhor entender o que é essa dupla estrutura do pensamento apresentada, ou pelo menos implicada pelas análises kantianas, e é isso que eu tratarei de explicar na sequência. Para aprofundar a análise da diferença entre as duas lógicas, é conveniente, porém, fazer um desvio, ou dizendo melhor, é recomendável tratar de obter um plano de contraste para mais claro e adequadamente divisar os traços distintivos da analítica transcendental kantiana e da doutrina das categorias, e também para esclarecer a diferença entre as duas lógicas. Um exame breve, e por isso forçosamente seletivo, eventualmente enviesado, do modo como a lógica moderna, a lógica desenvolvida a partir de Frege, dispensou-se da tarefa de elaboração de uma lógica transcendental, parece ser um expediente econômico e suficiente para a obtenção
de tais parâmetros comparativos. A propósito, o diagnóstico feito por Strawson do caráter vão de toda a tentativa de tirar da lógica formal uma doutrina das categorias, tal como intentado por Kant, será um bom ponto de partida. Mais exatamente, importa-me aqui a lição de Strawson de que do apelo à lógica geral, e mais especificamente das noções gerais de composição veritativo-funcional e de quantificação, não pode resultar nada, citação de Strawson, em prol de conceitos a priori de um objeto em geral, que já não esteja contido na noção de uma proposição da forma sujeito-predicado singular, isto é, em uma proposição formalmente atômica, na qual um predicado monádico ou poliádico é aplicado a um ou mais objetos de referência especificados. No presente contexto, o que me importa é avaliar se, da ótica kantiana, é possível aceitar essa tese de que, na noção de uma proposição da forma sujeito-predicado singular, já se encontra todo o necessário e todo o relevante para a determinação dos conceitos a priori de um objeto em geral. Isso porque é essa suficiência da proposição formalmente atômica para o fim de adequadamente refletir os traços fundamentais de nosso pensamento sobre o mundo, como diz Strawson, concepção que deriva da análise fundadora da lógica moderna por Frege, da introdução dos conceitos de função e argumento como termos constituintes da proposição e correspondente de conceito e objeto como constituintes do próprio pensar, que dispensa a necessidade de desenvolvimento de uma lógica transcendental. Consequentemente, do ponto de vista da análise de Kant, é preciso mostrar como esta tese não pode ser aceita. Com efeito, ao estabelecer uma relação assimétrica e, sob certo aspecto, formalmente incomensurável entre sujeito e predicado, ou mais rigorosamente, nos termos de Frege, entre função e argumento, a lógica moderna deixou para trás, como Kant fizera ao criar a lógica transcendental, a ideia de que a lógica deveria ocupar-se simplesmente com relação entre ideias, e de que, em consequência, a subordinação conceitual fosse a base das relações lógicas. Que, porém, do ponto de vista kantiano, seja impossível aceitar a tese de que o reconhecimento da assimetria estrutural entre as posições de argumento e função e de seus respectivos referentes, objetos e conceitos, dispense a lógica transcendental e a doutrina das categorias, isso é o que ainda precisa ser explicado. Para tanto, o essencial é notar que, da perspectiva kantiana, o exame do pensamento humano exige que se investigue o modo como estas posições fundamentais do juízo, as posições de sujeito e de predicado, são providas. Quer também dizer que, muito embora se possa admitir que a estrutura sujeito-predicado também para Kant possa ser considerada como formalmente básica, ela não pode ser vista como um encerramento ou a conclusão dos estudos sobre os fundamentos da lógica, pois é preciso ainda investigar as condições necessárias e gerais de constituição e de ocupação dessas próprias posições dos termos no juízo. Para a filosofia crítica, esse segundo passo não é uma questão extralógica que pudesse ser confiada às teorias empíricas do desenvolvimento cognitivo, do aprendizado e da aquisição de competências linguísticas, ou ainda como uma questão meramente epistemológica. Tampouco pode ser tratada em termos sintáticos, ou talvez seja melhor dizer, formalmente lógico-estruturais, a partir da decomposição regressiva do juízo, como tendeu a se tornar padrão a partir da obra de Frege, procedimento que Brandon levou recentemente às últimas consequências. Em vista de que a alternativa, representada por Frege, tal como a de Kant, pretende explicar a constituição dos termos componentes da forma proposicional em termos lógicos, é conveniente que nos detenhamos um momento no contraste que se pode fazer entre as posições dos dois filósofos. O caminho para a apresentação direta e concisa desse contraste está em reportarmos a uma passagem do artigo de Frege chamado O Cálculo Lógico de Boole e a Conceitografia, em que Frege diz o seguinte, uma passagem muito citada: eu parto dos juízos e de seus conteúdos, não dos conceitos. Ao invés de colocar um juízo exteriormente conectado a um indivíduo como sujeito e a um conceito formado previamente como predicado, eu faço o oposto e chego ao conceito dividindo o conteúdo de um juízo possível. Percebe-se ainda que a posição da obra fregiana da maturidade, conforme explicado por Heck e May, não é ainda exatamente esta, pois se afiarmos na persuasiva lição desses intérpretes,
Neste artigo sobre Blue, Frege considerava ainda o caráter insaturado dos predicados como consequência do caráter insaturado do designado por eles. Quando, a partir de 1891, sua posição virá a ser que a insaturação dos predicados que é básica, a insaturação de funções e conceitos devendo ser explicada pela insaturação dos predicados. Fim da citação de Requinet. O que quer dizer que para Frege não só se deve atribuir prioridade aos juízos com relação aos conceitos, mas deve-se entender que é a estrutura sintática do juízo que se encontra na raiz da distinção entre seus componentes. É o que Requinet sublinha ao dizer que, citação, que ao repisar que os predicados são insaturados, o que Frege expressa é sua profunda insistência na distinção sintática fundamental entre nomes e predicados. Ora, obviamente, o caminho, portanto, para fins de fundamentação da lógica e para o estabelecimento desta mesma assimetria, não foi essa distinção entre argumento e função, nem a insaturação dos predicados. Uma análise relativamente recente de Tobias Rosenfeld poderá nos ajudar a tornar mais clara a especificidade do caminho seguido por Kant para tratar desse ponto. Há uma passagem do parágrafo 46 dos Prolegômenos, sobre a qual o professor Rosenfeld nos recomenda não passar de sobrevoo, na qual Kant escreve o seguinte: a razão pura exige que procuremos forçosamente para cada predicado de uma coisa o sujeito que lhe corresponde, e que para este, que por sua vez é necessariamente só predicado, busquemos o seu sujeito e assim ao infinito, ou até onde possamos ir. Segue-se daqui, prossegue Kant, porém, que nada do que podemos alcançar devemos considerar como um sujeito último e que o próprio substancial nunca pode ser pensado pelo nosso entendimento, por mais profundo que penetre. Porque a natureza específica do nosso entendimento consiste em pensar tudo discursivamente, isto é, mediante conceitos. Por conseguinte, mediante apenas predicados, a que se deve sempre, pois, faltar o sujeito absoluto. Fim da citação. Ora, interpretando levemente a interpretação de Roosevelt, podemos dizer que essa regressão só é inevitável do ponto de vista da lógica geral e decorre do fato de que para ela não há conceitos que não possam ocupar a posição de predicado, o que é também dizer que nesse plano não há sujeito útil. Essa posição discursivamente, isto é, do nosso entendimento, com o seguinte, mediante apenas predicados, a que se deve mediante conceitos, que deve sempre, pois, faltar o sujeito absoluto. E sempre, pois, citação. Ora, interpretando levemente, podemos dizer que essa interpretação de Roosevelt, fim da geral, e do ponto de vista da lógica, decorre do fato de que não possam ocupar a posição. Para ela não há conceitos que são de predicado, o que é também dizer que nesse essa posição discursivamente, isto é, do nosso entendimento, com o seguinte, mediante apenas predicados, a que se deve mediante conceitos, que deve sempre, pois, faltar o sujeito absoluto. No plano não há sujeito único. Citação. Ora, ele sempre, pois, interpretando levemente a interpretação de Roosevelt, podemos dizer que essa regra do ponto de vista da lógica geral e decorre do fato de que não possam ocupar a posição. Para ela não há conceitos que são de predicado, o que é também dizer que nessa direção só é inevitável discursivamente, isto é, do nosso entendimento, com o seguinte, mediante conceitos, por conta dos predicados, a que deve sempre, pois, faltar o sujeito absoluto. No plano não há sujeito único, e sempre, pois, citação. Ora, interpretando levemente a interpretação de Roosevelt, podemos dizer que essa regra é geral e do ponto de vista da lógica decorre do fato de que não possam ocupar a posição. Para ela não há conceitos, o que é também dizer que nessa edição de predicado, a direção só é inevitável do nosso entendimento discursivamente, isto é, o seguinte, mediante apenas predicados, a que se deve mediante conceitos, que deve sempre, pois, faltar o sujeito absoluto. No plano não há sujeito único. Citação. Ora, ele sempre, pois, interpretando levemente a interpretação de Roosevelt, podemos dizer que essa regra é geral e do ponto de vista da lógica que não possam ocupar a posição. Decorre do fato de que para ela não há conceitos, o que é também dizer que nessa edição de predicado, essa posição do nosso entendimento discursivamente, isto é, a edição só é inevitável os predicados a que se deve mediante conceitos, que deve sempre, pois, faltar o sujeito absoluto. No plano não há sujeito único, e sempre, pois, citação. Ora, interpretando levemente da interpretação de Roosevelt, podemos dizer que essa regra é geral
e do ponto de vista da lógica, que não possam ocupar a posição. Decorre do fato de que para ela não há conceitos que são de predicado, o que é também dizer que nesse essa posição do nosso entendimento concursivamente, isto é, só é inevitável os predicados a que se deve o seguinte, mediante a pena que deve sempre, pois, faltar o sujeito absoluto. No plano não há sujeito único, é sempre, pois, estação. Ora, é mediante conceitos. Por fim da interpretação de Roosevelt, podemos dizer que essa regra é geral, e interpretando levemente em que não possam ocupar a posição, decorre do fato de que, do ponto de vista da lógica, são de predicado, o que é também dizer que para ela não há conceitos do nosso entendimento, só é inevitável os predicados a que se deve essa posição, que deve sempre, pois, faltar o sujeito absoluto. O seguinte, mediante a pena de sempre, pois, estação. Ora, em plano não há sujeito único. Fim da interpretação de Roosevelt é geral, e podemos dizer que essa regra, interpretando levemente em que não possam ocupar a posição, decorre do fato de que, do ponto de vista da lógica, são de predicado, o que é também dizer que para ela não há conceitos do nosso entendimento, os predicados a que se deve só é inevitável essa posição, que deve sempre, pois, faltar o sujeito absoluto. É mediante conceitos, por sempre, pois, estação. Ora, o seguinte, mediante a pena, fim desse plano não há sujeito único, é geral, e podemos dizer que essa regra, interpretando levemente, decorre do fato de que não possam ocupar a posição do ponto de vista da lógica, são de predicado, o que é também dizer que nessa interpretação de Roosevelt, do nosso entendimento, para ela não há conceitos dos predicados a que se deve só é inevitável, que deve sempre, pois, faltar o sujeito absoluto. Essa posição é sempre, pois, estação. Ora, o seguinte, mediante a pena, fim da mediante conceitos, por é geral, e podemos dizer que essa regra plano não há sujeito único, decorre do fato de que não possam ocupar a posição, interpretando levemente a edição de predicado, o que é também dizer que nessa interpretação de Roosevelt, do nosso entendimento, do ponto de vista da lógica, os predicados a que se deve só é inevitável, que deve sempre, pois, faltar o sujeito absoluto. Deve sempre, pois, estação. Ora, o seguinte, mediante a pena, fim da essa posição é geral, e podemos dizer que essa regra é mediante conceitos, por decorre do fato de que não possam ocupar a posição, plano não há sujeito único, são de predicado, o que é também dizer que nesse do nosso entendimento, com a interpretação de Roosevelt, do ponto de vista da lógica, os predicados a que se deve só é inevitável, que deve sempre, pois, faltar o sujeito absoluto. Deve sempre, pois, estação. Ora, fim da seguinte, mediante a pena, essa posição, podemos dizer que essa regra é geral, e é mediante conceitos, por que não possam ocupar a posição, decorre do fato de que são de predicado, o que é também dizer que nessa interpretação de Roosevelt, do nosso entendimento, do ponto de vista da lógica, os predicados a que se deve só é inevitável faltar o sujeito absoluto, que deve sempre, pois, estação. Ora, o seguinte, mediante a pena, fim da essa posição é geral, e podemos dizer que essa regra é mediante conceitos, por que não possam ocupar a posição, decorre do fato de que são de predicado, o que é também dizer que nesse do nosso entendimento, com a interpretação de Roosevelt, do ponto de vista da lógica, os predicados a que se deve só é inevitável faltar o sujeito absoluto, que deve sempre, pois, estação. Ora, fim da seguinte, mediante a pena, podemos dizer que essa regra é mediante conceitos, por que não possam ocupar a posição, decorre do fato de que são de predicado, é geral, e que é também dizer que nessa interpretação de Roosevelt, do nosso entendimento, do ponto de vista da lógica, os predicados a que se deve faltar o sujeito absoluto, que deve sempre, pois, só é inevitável estação. Ora, fim da interpretando levemente, podemos dizer que essa regra é mediante conceitos, por que não possam ocupar a posição, decorre do fato de que são de predicado, é geral, e que é também dizer que nesse do nosso entendimento, com a interpretação de Roosevelt, do ponto de vista da lógica, os predicados a que se deve que deve sempre, pois, faltar o sujeito absoluto. Só é inevitável estação. Ora, sempre, pois,
Interpretando levemente, podemos dizer que essa regra é mediante conceitos, por decorre do fato de que não possam ocupar a posição de predicado. Ocorre. É geral. E quer também dizer que nessa interpretação de Roosevelt, do nosso entendimento, do ponto de vista da lógica, os predicados a que se deve faltar o sujeito absoluto, que deve ser, pois, o seguinte, mediante a pena eleição, só é inevitável sempre, pois, interpretando levemente, podemos dizer que essa regra é mediante conceitos, por que não possam ocupar a posição, decorre do fato de que a posição de predicado ocorre. É geral. Interpretação de Roosevelt, do nosso entendimento, do ponto de vista da lógica, os predicados a que se deve, quer também dizer que nesse faltar o sujeito absoluto, que deve ser, pois, a eleição só é inevitável o seguinte, mediante a pena. Interpretando levemente, podemos dizer que essa regra para que não possam ocupar a posição é mediante conceitos, por decorre do fato de que a posição de predicado ocorre. Sempre, pois, interpretação de Roosevelt, do nosso entendimento, do ponto de vista da lógica, os predicados a que se deve, quer também dizer que nesse faltar o sujeito absoluto, que deve ser, pois, é geral. E a eleição só é inevitável o seguinte, mediante a pena. Interpretando levemente, podemos dizer que essa regra que não possam ocupar a posição é mediante conceitos, por decorre do fato de que a posição de predicado ocorre. Para a interpretação de Roosevelt, sempre, pois, do ponto de vista da lógica, os predicados a que se deve, do nosso entendimento, com faltar o sujeito absoluto, que deve ser, pois, a eleição só é inevitável quer também dizer que nesse interpretando levemente, podemos dizer que essa regra que não possam ocupar a posição é mediante conceitos, por decorre do fato de que ocorre. Posição de predicado. Interpretação de Roosevelt, para que sempre, pois, os predicados a que se deve, do ponto de vista da lógica, do nosso entendimento, que deve ser, pois, faltar o sujeito absoluto. A eleição só é inevitável, quer também dizer que nesse interpretando levemente, podemos dizer que essa regra que não possam ocupar a posição é mediante conceitos, por decorre do fato de que ocorre. Posição de predicado. Para a interpretação de Roosevelt, sempre, pois, os predicados a que se deve, do ponto de vista da lógica, do nosso entendimento, que deve ser, pois, faltar o sujeito absoluto. O seguinte, mediante a pena eleição, só é inevitável interpretando levemente, podemos dizer que essa regra que não possam ocupar a posição é mediante conceitos, por decorre do fato de que ocorre. Posição de predicado. Interpretação de Roosevelt, para que sempre, pois, do ponto de vista da lógica, os predicados a que se deve, do nosso entendimento, com faltar o sujeito absoluto, que deve ser, pois, a eleição só é inevitável o seguinte, mediante a pena. Podemos dizer que essa regra, interpretando levemente, que não possam ocupar a posição é mediante conceitos, por decorre do fato de que ocorre. Interpretação de Roosevelt, para a posição de predicado, do ponto de vista da lógica, os predicados a que se deve, do nosso entendimento, com faltar o sujeito absoluto. E sempre, pois, o seguinte, mediante a pena eleição, só é inevitável que deve ser, pois, podemos dizer que essa regra, interpretando levemente, decorre do fato de que ocorre. É mediante conceitos, por interpretação de Roosevelt, para a posição de predicado, do ponto de vista da lógica, os predicados a que se deve, do nosso entendimento, com faltar o sujeito absoluto. E sempre, pois, a eleição só é inevitável o seguinte, mediante a pena que deve ser, pois, podemos dizer que essa regra, interpretando levemente, ocorre. Decorre do fato de que é mediante conceitos, por interpretação de Roosevelt, para a posição de predicado, do ponto de vista da lógica, do nosso entendimento, com faltar o sujeito absoluto. Os predicados a que se deve a eleição só é inevitável que
que deve ser, pois podemos dizer que essa regra, interpretando levemente, defende o seguinte, mediante apenas oposta, decorre do fato de que, mediante conceitos, por interpretação de Roosevelt, para a questão de predicado, do ponto de vista da lógica do nosso entendimento, com faltar o sujeito absoluto. A expressão só é inevitável os predicados a que deve ser, pois, interpretando levemente, podemos dizer que essa regra defende o seguinte, mediante apenas oposta, mediante conceitos, por decorre do fato de que, para a interpretação de Roosevelt, são de predicado, para a do nosso entendimento, com a expressão só é inevitável do ponto de vista da lógica dos predicados a que deve ser, pois, podemos dizer que essa regra defende o seguinte, mediante apenas oposta, mediante conceitos, por decorre do fato de que, para a interpretação de Roosevelt, são de predicado, interpretando levemente do nosso entendimento, com a expressão só é inevitável do ponto de vista da lógica dos predicados a que se deve para que deve ser, pois, podemos dizer que essa regra defende o seguinte, mediante apenas oposta, mediante conceitos, junho do ano seguinte ele tem a morte do Wolff, que era um companheiro de Manchester, e foram para lá. E ele pedem ele para fazer o discurso no momento do enterro do Wolff. Isso está nas cartas dele com Engels. E aí ele fala assim: as pessoas estão dizendo que eu estou bem, mas eu não estou bem. E ele para o discurso, ele fica emocionado no discurso, não consegue terminar. E depois manda uma carta, ele volta para Londres e ele fala assim: isso que eu estou vivendo, né, voltou os capítulos todos, parece até com as ideias inadequadas que o Spinoza falava. Mas aí logo depois ele, na mesma carta, ele pede desculpas a Engels por citar Spinoza, e logo depois ele está estudando fisiologia, anatomia, para entender vamos dizer, a inflamação dos nervos cranianos dele. Olha que interessante. Então, ele achava que o processo social levaria a inadequadas que na mesma carta ele pede desculpa, depois ele a Engels por si. E logo depois ele está estudando fisiologia, anatomia, para entender a Spinoza, a inflamação dos nervos cranianos dele. Vamos dizer, ele achava, então, social levaria que o processo social inadequadas que olha que interessante. Desculpas, alunos, depois ele a Engels por si, na mesma carta ele pede desculpa, estudando fisiologia, anatomia, para entender a Spinoza, a inflamação dos nervos cranianos dele. Ele achava, vamos dizer, então, que o processo social inadequadas que olha que interessante. Desculpas, alunos, a positivista na época o proporcionava. Ele estava querendo entender a inflamação dos nervos cranianos dele. Então, não dá para você achar que a liberação socioeconômica vai propiciar a emancipação psíquica do indivíduo. Tem ali uma limitação, e essa tensão paradigmática vai existir, por exemplo, no Freud, no mal-estar na cultura. Ele vai dizer: não há sociedade. Se você tentar disciplinar a sociedade no sentido da solidariedade, você vai gerar mal-estar e neurose. Essa tensão tem que continuar. Por isso é que eu digo, então, não dá para você tentar linear. Então, vamos ter uma utopia em que a neurose vai acabar como o Reich pensava. Porque aí porque ele associava a sociedade de classes com a repressão sexual e a perda da energia orgástica.
Então, essa linearização e achar que dá para fazer utopia, então você tem que manter a tensão. E essa tensão ela é criativa, porque aí sim nós vamos... Peraí, só soltar aqui um pouquinho. Essa tensão ela é criativa porque ela vai permitir dizer há uma tensão permanente aí. Nós vamos lembrar Adorno. Uma tensão permanente entre particular e universal. E essa tensão permite que a minha individuação vai pressionar a ordem social em qualquer sociedade. Então, essa tensão tem que continuar entre o inconsciente e a ordem sócio-histórica. Por isso é que eu defendo, e aí eu sou cuniano, a tensão vai ter que continuar. E essa tensão ela é criativa porque ela vai estabelecer a especificidade paradigmática dos fenômenos subjetivos. Então nós vamos ter que estabelecer contraponto. Do ponto de vista da psicanálise, nós vamos ter isso. Do ponto de vista do marxismo, nós vamos ter aquilo. E vai ter que manter a tensão. E nós vamos poder, inclusive, dizer, num único trabalho, uma pesquisa, do ponto de vista do marxismo nós temos isso, mas do ponto de vista da psicanálise vamos ter outra leitura. Então essa interação ela vai se dar, mas mantendo a tensão. Tá? Deu para ficar claro agora? Depois, a concepção do sujeito. Eu queria que você me esclarecesse por que você colocou a questão do sujeito na interdisciplina, qual a conexão que você fez. Porque essa discussão do sujeito é uma discussão razoavelmente complexa, com várias possibilidades. Eu quero ver onde você está vendo a interligação para poder pegar na questão que você colocou. Bom, nós temos uma discussão aqui que é colocar em questão a ideia de um sujeito autônomo, universal, essencialista, trazendo a possibilidade de um sujeito numa perspectiva pós-estruturalista, que seria um sujeito descentrado, de uma certa maneira influenciado pelas forças libidinais e do inconsciente, mas ao mesmo tempo sem abrir mão da sua possibilidade de interferir no seu destino, buscar a emancipação. É um sujeito descentrado, mas não é um sujeito morto e nem um sujeito impotente, né? Que é essa aí. E aqui você vai ter tensão entre diferentes visões de mundo e de visões teóricas. Eu acho interessante a tensão que se mantém dentro do próprio Foucault. Porque eu diria, na maior parte do tempo, o Foucault era anti-humanista e ele estava claramente atirando na fenomenologia e no marxismo. No humanismo fenomenológico, existencial, e no marxismo e que afirmava um sujeito, né? Mas ele chega no final da vida e começa a pesquisar a Grécia. E aí ele vai ver a produção, vamos dizer, dos poderes disciplinares na Grécia. E aí ele abre para a possibilidade de convivência de toda a noção do poder normativo, do poder disciplinar, com uma noção de um sujeito que olha para a vida e eu quero construir uma vida que seja bela e prazerosa, efetivamente. Aí nós vamos ter uma retomada da noção de sujeito. E aí, para mim, esse último Foucault ilumina muito o que eu penso dessa noção do sujeito e do sujeito da praxis. Que ele não é o sujeito da plena liberdade, da autonomia, mas ele é um sujeito que pode refazer a sua existência, né, e buscando estetizar a sua vida. Eu acho que isso cola com a dimensão de singularidade da psicanálise e com a dimensão de individuação. Aí você tem uma certa possibilidade de linearização particular com a psicanálise e Jung. Dá para fazer isso, com a noção de individuação em Jung. Né? Que não é algo de uma autonomia absoluta, pelo contrário, é de integrar gradualmente partes do inconsciente. Em Freud isso está em tensão também entre, vamos dizer, certas visões muito positivas e otimistas da psicanálise e sua visão mais pessimista da cultura, mas tudo bem. Mas nós podemos dizer que essa tensão
ela se mantém, mas é possível pensar, então, dessa interação interteórica entre o último Foucault, uma certa psicanálise e a teoria junguiana. Deu? Deu, você bate bastante com algumas coisas que a gente pensa. Oi? Deu e até articula bastante com algumas coisas que a gente pensa e que foram discutidas na última conferência. A última questão, eu diria o seguinte: eu não colocaria só as ciências sociais, eu diria que as ciências aplicadas, por exemplo, o campo da saúde coletiva é um campo extremamente interdisciplinar, né? Tem tensões lá dentro, tem hegemonias, mas a saúde coletiva, ela convive com uma série de paradigmas e disciplinas dentro dela, tanto dentro da ciência do ambiente também. Então eu acho, quando você parte para a prática, porque eu acho que há uma tensão, isso eu acho que apareceu um pouco na entrevista, que é o seguinte: eu acho que as teorias específicas, elas abrem um olhar sobre fenômenos que estavam escondidos e muitos deles têm uma dimensão emancipatória. O próprio Freud, o Marx, por exemplo, o Bourdieu, quando ele levanta a importância do capital simbólico, tá? Ele está dizendo, olha, não dá para tratar capital só do ponto de vista socioeconômico. Nós vamos ter que tratá-lo do ponto de vista do simbólico e de como isso gera desigualdade social, inclusive, nos sistemas educacionais, etc., na luta entre as profissões e tal. Então, na saúde coletiva também, na saúde mental. Agora, como é que ele se chama? O companheiro nosso da saúde mental, da psicologia social, ele levanta uma questão, o seguinte: na saúde, e daqui a pouco eu lembro o nome dele, na saúde tem uma diferenciação muito clara se você pensa processos de trabalho e a possibilidade de interdisciplina, você tem áreas em que o capital e a tecnologia é tão intensa e que você já tem codificado ali uma divisão sociotécnica do trabalho tão grande que ali é difícil você estabelecer práticas interdisciplinares. Por exemplo, área dos exames médicos com alta tecnologia. Aí não tem jeito. É a competência, é o cara que vai fazer a ressonância magnética, o cara só estuda isso, etc, etc. E aí, nessas áreas da medicina, por exemplo, não dá para ter interdisciplina. Agora, ele vai dizer, onde você tem trabalho, o trabalho profissional é trabalho intensivo, e que você trabalha mais próximo das dimensões da vida, como na atenção básica e na saúde mental, na atenção psicossocial, onde o componente tecnológico é baixo, aí sim é possível mais interdisciplina. Então ele nos ajuda a pensar um pouco também nessa ele é o... Daqui a pouco eu me lembro dele. Mas vamos lá, vamos ouvir mais, pessoal. Então, pessoal, gostaria que vocês se manifestassem. Você quer falar aqui? Acho que minha voz é alta, já é bastante. Mas como está gravando, seria legal você... Isso é verdade. Sou meio tímida. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de ver a sua palestra. E eu acho que a questão que você colocou dessa tensão, eu estou fazendo uma pergunta mais assim, no sentido de dúvida e auxílio às minhas pesquisas que eu desenvolvo. Eu acho que o ponto de vista da tensão que você propõe entre essas práticas mais positivistas e as outras tendências mais interpretativas, ela avança num pouco em algumas leituras que eu tenho feito que apontam um fim pragmático. Então, assim, independente dos paradigmas, existem tipos de metodologia que você emprega para um determinado fim pragmático. Então, eu achei bastante interessante que nesse fim pragmático, eu vejo um caminho de adicionar, além do fim pragmático, adicionar que apesar do fim pragmático, a atenção permanece.
Aí eu gostaria que o senhor pudesse dar algumas indicações bibliográficas ou algum texto que o senhor utiliza e emprega esse termo de tensão que eu achei muito interessante. Vamos abrir mais. Vamos falar, pode ter opinião também, defender ponto de vista. Só, seu nome é? Jaqueline. Jaqueline. Tá, para poder registrar aqui. Boa tarde. A minha questão é mais... Seu nome é? Meu nome é Alice. Bom, eu estou começando o núcleo aqui de estudos organizacionais. A minha questão é mais sobre poder, né? Que acho que é a questão de fundo aí e que perpassa muitos dos discursos, né, que o senhor citou, e com relação, sobretudo, à prática médica, que eu acho que deve ser muito difícil, né? Mas não só, né? Porque, como a professora Ana coloca muito bem, o trabalho do senhor coloca em relevo tanto o aspecto acadêmico quanto o aspecto prático, né? No aspecto acadêmico, é claro que o conhecimento... Cada tipo de conhecimento tem um certo prestígio, né? E esse prestígio vai ser traduzido muitas vezes em recursos para investigação e coisas do tipo, né? E na prática a gente vai ver questões que, como os profissionais vão defender cada qual a sua formação numa questão mesmo de defender hierarquia e poder, né? No caso médico, eu penso específico, o senhor deve ter muito mais conhecimento do que eu na área, mas eu